levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Então aqui foi o caso do carcereiro, né? Quando o carcereiro ficou com medo e tal, dos apóstolos e demais presos fugiram, né? Os irmãos se lembram, ele falou, não, creio que o Senhor será salvo para a tua casa. Aí eles se alegraram tanto, ele falou, não, vamos lá para a nossa casa e tal. E passaram um tempo ali, e saindo já dia, e sendo já dia, verso 35. Os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vindo lhes dirigiram súplicas, e tirando para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então Paulo e Silas foram açoitados, levaram aquela quarentena de açoites, foram para a prisão, oraram, cantaram, veio o Deus Todo-Poderoso, trouxe um terremoto, aquele terremoto quebrou as correntes, quebrou as cadeias. Eles se livraram, todos se livraram, sem que eles tivessem tido um julgamento, né? Eles não foram julgados para ser presos. E o apóstolo Paulo, além de ser judeu, ele era romano. Você sabia disso? Além de ser judeu, ele era romano. Porque naquela época poderia ter esse título de romano pagando. A pessoa podia comprar o direito, igual a cidadania, né? Não, eu sou cidadão goianiense, cidadão americano, né? Tenho direito agora, posso ir, entrar e sair sem passaporte e tal, aquela coisa toda. Nesse caso, ele era romano. E os romanos tinham as leis que protegiam os romanos. Os romanos eram protegidos, né? As paz, irmãos. Eles eram protegidos e eles não podiam ser julgados de qualquer maneira, eles não podiam já ir sendo presos de qualquer maneira, eles tinham que passar por um julgamento, uma coisa toda e tal. Então o apóstolo Paulo, ele era cidadão romano, porque o pai dele havia comprado esse direito, e por nascimento... Ele ainda era melhor, porque o dele era por nascimento. Isso, né? o pai dele comprou, então como ele, de nascimento ele era um cidadão romano. É Atos capítulo 16, nós paramos no 40, né? Então, os magistrados, graças a paz, irmãos, os magistrados lá, os caras da lei, né? Falou lá que descobriu que eles eram romanos, ficaram perturbados. Por quê? Se fosse pego, no caso desses magistrados, se Roma soubesse, ia punir os magistrados, e a cidade que era tida, que era a Cilícia, aí, né? Cilícia? Onde eles estavam? Não era Cilícia, não lembro, mas tem o nome da cidadezinha aí, bem no início aí, ó. Essa cidade, ela também sofreu uma punição, e ela poderia até perder Filipos, ela até poderia perder o título de romana, de uma cidade romana. Então os caras ficaram com medo, ó, manda eles correndo na calada lá, foi embora, pelo amor de Deus. Foi quando Paulo disse que, não é assim que amarra a bota do pior, não. Vocês vão ter que vir aqui, vocês fizeram tudo isso com a gente, publicamente, agora em secreto, está tentando se alimpar, não. Aí eles foram, eles mesmos, o magistrado, não, pelo amor de Deus, suplicaram, né? Perdoe e tal, não sabia que vocês eram romanos, aquela coisa toda para falar, agora sim. Agora nós vamos, mas pelo amor de Deus, sai fora daqui, para que ninguém descubra, né, o acontecido. Paulo não queria confusão com ninguém,
foi embora. Foi para a casa da Lídia, né, que tinha hospedado ele, e vendo os irmãos os confortaram, depois partiram. Agora o verso, capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram até Salônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia, ele é o Cristo. Então o apóstolo Paulo, como era o costume dele, ele sempre chegava numa cidade e ele já ia procurar uma sinagoga, né, um templo judaico, da religião judaica. Já procurava e primeiramente pregava para aquelas pessoas. Primeiro, porque a salvação era para os judeus primeiro. Depois, se ele não fizesse isso, os judeus não iam receber ele, porque ele não estava indo para eles primeiro, estava indo primeiro para os gentios, né? Então, sabendo dessas coisas, a Paulo usava de inteligência, de estratégia, de sabedoria. Primeiro ele ia para os judeus. Aí, como era de costume, na maioria das vezes os judeus já não iam aceitar mesmo, aí ele ia para os gentios, né? Então ele ficou ali 3 sábados, né, pregando e anunciando que Jesus Cristo era o Messias, né, e que era necessário que ele morresse e ressuscitasse dentre os mortos. Essa era a pregação de Paulo. Paulo não ia pregar outra coisa. Paulo ia pregar Jesus Cristo, salvação, arrependimento. Essa era a pregação dele. Glória a Deus. Amém. Verso 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Que estratégia maligna dos judeus, invejosos, religiosos, né? Se diziam filhos de Deus, se diziam obedientes às leis de Deus, davam dízimo, oferta, fazia tudo que a lei mandava, né? Aí Paulo vem, aonde que ele foi atrás de homens? Vadios. Dentre os vadios, dentre a malandragem, Fala dentre os desocupados. dentre os desocupados, né? Foi lá e procurou os piores, né? Lá naquele lugar que o cara sabe que entra lá e é difícil sair vivo dali, né? Foi lá, alvoroçou aquelas pessoas. Para quê? Para irem contra o apóstolo Paulo, para irem contra Deus. Misericórdia, o cara trazendo salvação, trazendo vida, trazendo libertação, e o diabo se infiltra lá de uma forma sorrateira, maligna, e tentando destruir a obra de Deus. Isso acontece no nosso meio? É o dia de hoje. Eu ia falar, isso acontece? Infelizmente, o diabo, uma vez ou outra, pode levantar uns caras desses aqui, até mesmo no meio da igreja, infelizmente, irmão. A gente fala isso, infelizmente, né? O diabo de vez em quando levanta. Aqui diz que eles estavam movidos de inveja. Movidos de inveja. Estavam os homens que vieram trazer salvação, falando de Jesus Cristo, falando de arrependimento. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Oh, glória a Deus! Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Só que eles estavam falando com pesar. Só que condenando, né? Com condenação. Só que nós sabemos, irmãos, estes que têm alvoroçado o mundo, um dia vão falar isso de nós. Amém. Esse crente lá da Estrela d'Alva, do Caminho da Vida, que tem alvoroçado o mundo, chegaram aqui agora. Como disse o Gadareno, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus vivo.
Quer dizer, vieste aqui, no mesmo caso, né? Aquele cantor se converteu, né? Que é do Raimundos lá, o Rodolfo, né? Aí eu lembro que na época, tem aquele cantor Lobão, né? Ele ficou indignado. Falou assim, esses crentes parecem um câncer que vai corroendo a sociedade. Amém, glória a Deus. Ai, eu tô tomando tudo, né? Ele fala do lado ruim, né? Aleluia. Estes que têm alvoroçado o mundo, irmão, quem é capaz, quais são os tipos de crentes que são capazes de receber esse título? Não é crente comum, não. Não é. São crentes mesmo, verdadeiramente, cheios do Espírito Santo. É que vão alvoroçar o mundo. O apóstolo Paulo e Silas tiveram esse título. Esses que têm alvoroçado o mundo, né? Chegaram também até aqui, né? Como disse o Lobão, misericórdia. Eles não sabem o que dizem, né? Então vamos lá. Os quais Jasão recolheram, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então esses caras pegaram esses vadios, pessoas desocupadas, que normalmente é desocupado, né? Pessoas que não têm o que fazer. Porque se a pessoa tem o que fazer, ele vai fazer, né, Francisco? Se o cara tem o que fazer, ele vai e faz. Agora, esses que realmente são os desocupados, é que são usados pelo diabo, né? Mente vazia, oficina do diabo. Estava lá na praça lá. Isso, estava lá fazendo o quê? Vamos lá, serve vocês. Aí fala assim, não, vem cá, talvez até pagou o dinheiro para eles. Deu uma cachaça. Deu cachaça os caras, né? Vamos lá, que depois eu pago uma rodada. Tu sabe que essa é a maioria dessas coisas que teve no ano passado, essas manifestações, foi assim, e muitos políticos foram lá e começaram pagando os caras para ajudar. Claro que sempre tem uns infiltrados errados no meio, né? O povão, gente boa, participou também, mas alguns casos lá era cidade. Eles tentam poluir a mente das pessoas. Teve um documentário no repórter sobre os caras que estão fazendo justiça com a própria mão. Eles estavam, querendo defender o ladrão e acusar o que foi roubado. As manifestações todas eram Ele legítimas. quer que todo mundo que assiste vá para o lado dele. Mas lá, como eu estava falando, as manifestações eram legítimas, né? Tudo estava cobrando coisa que o cara que realmente tinha que ser cobrado. Mas de forma ordeira, né? De forma correta e tal, sem bagunça. E esses vadios aqui, ó, o cara achou os vadios, irmão. Mas mais incrível é que os judeus conhecem tudo, a lei, capa a capa, e fazer coisa. Infelizmente, né? O cara que conhecia da palavra de Deus foi que entraram. E aí foram na casa de Jasão, pensando que eles estavam lá, porque Jasão era um judeu que morava lá na Tessalônica, né? Estava morando naquela cidade. Não, ele é judeu, então ele deve ter hospedado esses caras. Vamos lá, chegou lá no Tava. Pegaram ele, levaram até os magistrados e vamos lá, ver o que aconteceu. Verso 7. Os quais Jasão recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Ele está falando a verdade, porque eles não admitiam. Né? Eles estavam tentando pôr César contra ele, porque eles não estavam falando do reino de César, e ele sabia disso, estavam falando do reino do céu, mas ele, como sabe que os outros não entendiam, estava colocando contra. Usou de malícia, né? Isso. Esperteza. Falando assim, não, estão dizendo que existe outro rei aí, tal de Jesus, né? Isso. Por quê? Porque se alguém se decretasse devoto a outro rei, né? Obediente a outro rei, que não a César, realmente era passivo de punição. Então vamos prender esse cara aí querendo fazer algum alvoroço. Verso 8. E alvoroçaram a multidão, e os principais da cidade que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, o soltaram. Quer dizer, Jasão se explicou e não é assim não, tal. E logo os irmãos enviaram de noite. Fala que depois de ter recebido fiança. Porque às vezes pagaram. Pagaram fiança, tem uma tradução
tradução que fala, a sua fala. Né? Depois que pagaram, acho que A minha- foi estipulado. A minha tende a ser Para satisfação. Não, minha também. A corrupção mais. satisfação. Uma satisfação. Criança estipulada, aí desse muito dinheiro. Então vamos lá. 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga de Deus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então aqui nós vemos dois casos. Lá em Tessalônica ele pregou e alguns creram, mas dentre os judeus invejosos pegaram os vadios, foram lá, lançaram contra Paulo e quer dizer, tipo assim, vamos parar essa obra aqui nessa cidade, né? Praticamente expulsaram ele da cidade. Aí ele vai para Bereia. Já na cidade de Bereia, quando Paulo prega, ele mesmo, Lucas, né, que escreve o livro, fala assim: estes são nobres. Os da cidade de Bereia são nobres. Por quê? Ele explica. Porque de bom grado receberam a palavra. E todos os dias examinavam as Escrituras para saber se o que Paulo dizia era realmente daquele jeito, estava certo. Se Paulo não estava inventando aquelas coisas. Então todos os dias eles examinavam as Escrituras. Aí o Lucas fala assim: estes são nobres. Não, porque o sábio ele faz isso, mais que ele acha que é mentira, ele ouve e vai. Vai pesquisar, vamos ver se é verdade, né? Isso. E o sábio, quer dizer, claro, você falou na condição de ver, então tem que ser sábio o suficiente para não sair engolindo qualquer coisa, né, irmão? Senão você vai ser levado a todo vento de doutrina. Surge um aqui e fala uma coisa e você vai atrás. Não, agora não é mais isso aqui, não é aquilo outro, vamos atrás. Não, você tem que estar Ele não vai na fonte, né? Porque tem a fonte principal, que é a Escritura. Glória a Deus. Então esse aqui foi chamado de nobres. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo e Bereia, foram lá e excitaram a multidão. Misericórdia. Ou era Os caras estavam lá naquela cidade anterior. ele não tinha mesmo o que fazer para ir para a cidade, não. Esse ele não tinha o que fazer mesmo, não. Era vadio mesmo, desocupado, né? No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Irmãos, infelizmente, nós temos que muitas vezes nos deparar com certas situações dessas, no meio da igreja, no meio do convívio cristão e tal. Uma vez ou outra, pode acontecer ou umas pessoas invejosas vão incitar, e novamente essas pessoas vão encontrar quem para apoiar elas? Umas pessoas desocupadas, eu não digo nem tanto de trabalho, de a fazer também, mas desocupadas da sua própria mente, né? Desocupadas espiritualmente, desocupado de Deus, né? Tipo assim, vazio de Deus. Você tem que estar ocupado de Deus o tempo inteiro. Estou à porta, bato, gritando. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, ele está o tempo todo querendo entrar mesmo na porta do seu coração. Se você estiver desocupado dele, uns judeus invejosos podem te achar. Na realidade, é um judeu, isso é vergonha, né? Porque o judeu mesmo, ele conhecia e ouvia a palavra. Mas esses aí estavam mais por status, né? E não tinham o que fazer. Como diz aquele pastor que estava ouvindo, não sei se era esse José ouvindo, fala assim, um fofoqueiro, o linguarudo só encontra alguém, fofoqueiro e linguarudo também, tipo assim, só fala mal se achar um que escuta. Isso, só existe o fofoqueiro porque tem um alguém que escuta. Tem alguém que escuta. Talvez podia ser esse judeu fariseu, né? Era, também. Porque ele queria não matar ninguém, não roubar, não fazer nada. Não queria fazer nada. A música que fala assim, que só existe o fofoqueiro porque tem alguém para ouvir ele. Se ele vier fofocar, você vai falar, não, estou ocupado aqui e tal. Ele
fala, aquele cara só fica me olhando, eu falo, por que você está olhando para ele? Você está olhando para ele? Ele deve estar pensando a mesma coisa. Então você pode, né? Se você não emprestar os seus ouvidos, nunca vai existir fofoqueiro. É verdade. Amém, irmão? Então esses caras saíram de Tessalônica, foram lá para Beré para fazer a mesma coisa. Mas como é que um cara safado é esse, mano? Pô, vim sem costume, sem... Poxa, deixa o cara trabalhar. Por que não vão atrás dos espíritos, dos macumbeiros, né? Mas dos satanista. Do satanista. Do satanista. Talvez seja, porque ele tinha que fazer. Tinha que fazer para todo mundo que passasse lá, eu ia também. Mas, então vamos lá, verso 14. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Enquanto Paulo esperava os irmãos lá chegarem, Paulo passeava pela cidade de Atenas. E Paulo, a Bíblia diz que o espírito dele se compungia, se retorcia, dava uma coisa assim, por quê? Por causa da idolatria que era muito grande. Você já foi lá em Trindade? Já. Você tem repugnância quando você vê aquelas coisas? Não faz nada. Não, mas dá uma certa agonia, uma coisa assim. Dá uma tristeza de saber. Eu fico pensando, ele está ali fazendo isso com aquela biblona lá. Aí você entra na cidade, tem uma imagem gigantesca, lá na esquina tem outra, depois tem outra, e mais outra, né? Daí daqui pra lá, né? O nome da igreja? É o caminho. Ah, entendi. É o nome que eles dão, né? A rodovia dos Romeiros. Então, esse Paulo via essas coisas, e o espírito dele, ó, ele estava doidinho para mudar aquela situação, para falar que aquilo não era. Nossa, mas é muito mais pegar para idólatra. Deus que me É verdade, é uma cadeia muito grande. Nossa. Acha tanta desculpa, né? Não, isso aí é só. É igual eles têm uma estratégia assim. Você não tem a foto da sua mãe? Aham. Então, é a mesma coisa. Meu irmão ontem lá em casa. Olha, você pede sua mãe furar, Pois é, tá tem nada a ver. desde que não pedisse nada, não tinha problema. Mas ora para ele. O santo, para mim, para o meu retrato, se você pegar o meu retrato como sua irmã dentro da carteira, você vai olhar sabendo que eu sou sua irmã. E aquela santa, você vai olhar já com pedido de santa. Ai, ela é santa. Então, isso aí é que causa a idolatria. Você não ajoelha para os meus pés e nem põe a minha foto na sua frente, ajoelha na frente da minha foto pedindo alguma bênção. E para ela, você já olha para ela com esse E sentimento. também, se eu estivesse lá em Trindade, eu não ia joelhar atrás de mim. Então são tudo desculpas que não colam. É uma forma de saída, mas que não Não, hoje ele falou que Maria é tão santa que Maria só teve Jesus. Olha, não conhece a Bíblia. Maria, não falei não, então você não conhece a sua Maria, não. Você está enganado com a sua Maria. Você está Essa enganado. Maria você não conhece, não. Ela teve mais Maria, outros você filhos, se não não me engano, conhece. mais 5. Mais 5. Eu falei para ele, Jesus teve mais 5 irmãos, Maria teve mais 5. Não, José nem entrou nela, eu falei assim, menina. A Bíblia diz que Maria, José só conheceu Maria depois do nascimento de Jesus e teve mais 5 filhos. Não, Maria só teve Jesus e não teve. Falaram isso para ela, né? Falaram isso Falaram isso pra pra ela. ela. Aí ela não foi nobre como os de Beré, não foi atrás. Está falando de outra Maria. Né? Ele não foi pesquisar para ver se o que falaram era verdade, porque está escrito na mesma Bíblia deles. Fala assim, me dê sua Bíblia aí. Na Bíblia deles está escrito isso. Não, talvez tenha até mais, porque tem mais livro, talvez tenha escrito Na Bíblia mais. deles está escrito que ela não é mais Sabe rica. que a Maria foi ascendida. Não foi. E ela pediu para ela perdoar os pecados dela. E
ver aqui. Então Paulo passeava e via, né? Assim como Jeremias passeava nas ruas de Jerusalém e viu o povo idólatra, então o espírito dele se compungia. Verso 18. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele. Não, verso 17. De sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então Paulo estava na sinagoga todos os sábados, como era de costume, falando. Disputa é tipo discorrer, falar, né? Falar alguma coisa e explica, não, é assim e tal, né? Alguns só falam discorria, né? Explicar, dissertar. Nossa, não tem nenhuma Bíblia viva aí. Disputar. Então, aí fala disputar. Mas é isso. Então o apóstolo Paulo discutia aqui na tradução dele. Todos os dias nas praças. Então quem se aproximava de Paulo falava, né? Explicando e tal, Jesus e tal. Aí isso despertou um certo interesse por parte dos filósofos, que é o verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: quer dizer este tagarela? Quer dizer, chamou Paulo de tagarela, né? Paroleiro. Tagarela. A minha também é paroleiro. Mas é tagarela. O que falar tagarela, falador? Fala demais. Conversa demais. Homem da cobra. O que esse homem da cobra está fazendo aí? Falando. Todo dia está aí. O que ele está falando? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, né? Os caras falavam. Porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois essas coisas, pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, e queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Olha só a ocupação desse povo, dessa cidade de Atenas. Trabalhador demais. Como que eles viviam? Como que eles comiam? Não sei. Mas a tarefa deles aqui era ser repórter, né? Não, jornalista que tem essa função, não tinha outra função a não ser saber as novidades e falar. As outras talvez era tudo aposentado. Quer dizer, eles não tinham outra ocupação senão dizer e ouvir alguma novidade. Dizer e ouvir, quer dizer, né? E é engraçado que Atenas é a cidade, o berço, né, dos maiores filósofos que existiu, né? Sócrates, Platão. Esse jeito pode fazer filosofia à vontade. Aí o cara tem. Então ele pensou assim: não, deve ser. Não, aí eles chamaram Paulo: não, vamos ver, de repente ele tem uma novidade aí para nós, né? Vamos ouvir ele. Chamou Paulo para o Areópago, que é o tribunal deles lá, que se reuniam para discutir assuntos e tal. Verso 23. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. É interessante isso, porque tem uma história paralela sobre esse altar, né? E ele tinha um tal de Deus desconhecido lá, mas ele falou: então deve ser esse, porque não é nenhum desses aí, né? Só pode, né? Aí ele já usou de estratégia, né? Sabedoria, né? E ele falou assim: olha, pessoas de Atenas, cidadãos atenienses e tal, vários todos que estão aqui, eu vejo que vocês aqui, né, em Atenas são muito supersticiosos, religiosos, né? Porque passando eu pela cidade de vocês, eu vi muitas imagens e tal, e vi altares e tal, e em um altar eu vi que estava escrito: ao Deus desconhecido. Lá tinha para tudo quanto é Deus, né?
para todos os deuses, né? Era conhecida a cidade como a Bahia, né? De todos os santos, né? Tem todos os santos que você quiser. Meu pai até brinca, e não sei se é a brincadeira dele, né? Ele brinca demais, mas ele conta que quando ele morou lá em Teresina, no Piauí, ele foi servir o exército lá com 18 anos de idade. Ele disse que tinha um cara que passava lá vendendo imagem de escultura. Aí um dia ele para brincar falou assim: eu só compro se você tiver o São Genésio, porque é o nome dele. Só se tiver o São Genésio. Você conhece ele, você sabe que ele é brincadeira. Aí ele falou: não, eu falei só para encher o saco mesmo. Rapaz, no outro dia o cara não trouxe. Eu não sei se ele fabricou ou se já existia mesmo. Fabrica, vai lá e bota o nome que ele quer, não. Aí o povo que é falta de entendimento. Mas a teoria do santos é essa, é porque não estava tendo luto na igreja, né? Isso era em França ou Alemanha. Aí eles inventaram isso para dar dinheiro, aí como o povo já gosta de. Aproveita, né? Até hoje. Até hoje mas o que aconteceu, eu assisti uma história sobre isso. Quando alguém falar, você. As pessoas não queriam nem ir na Quando igreja. o francês está falando, aí você vai lá e. Dá quase um dia que eu fico todo. Mas O aí cara você especial. vai fazer aquele filme desgramado, aí a gente ia assistir filme, né? Tô querendo saber qual é a Os 3 filmes de uma vez. E lá na Itália tinha um carpinteiro, que a igreja católica é pedreiro. E a igreja católica estava acabando. Estava destruindo o povo. Aí ele pegou, foi atrás da santa, abriu um buraco assim na cabeça da santa e colocou lá um negócio. Tem um negócio que quando o sol entra, Aí ela começa a chorar. ela chora. Mas é um livro que coloca lá. São Paulo também. Aí o povo voltou tudo para a igreja. O povo começou a voltar tudo para a igreja católica por causa que a santa está chorando aí, foi mesmo na cidade, que a santa estava chorando, mas a igreja católica estava esvaziando Foi Paulo que chegou na cidade também que onde tinha um comércio muito forte de santo, né? Em Éfeso, né? Ele chegou, tinha um comércio muito forte de santo, e daí ele começou a repreender e ele foi perseguido por causa disso aí. Exatamente, vamos chegar lá também. Vamos? Eu achei que vai passar. Não, vamos chegar lá. Então, como eu estava falando, o Paulo diz: eu também vi um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Pois eu quero dizer para vocês que esse Deus desconhecido é o que eu falo para vocês. É esse, né? E aí, uma história paralela, que não quer dizer que seja a verdade, mas quando eu fazia seminário, tinha até na apostila lá, tá? O Gênesis emprestou a apostila lá, eu peguei hoje lá e li a história, relembrando do passado. Um certo filósofo chamado Epimenes, esse existiu. Aí teve lá em Atenas uma grande epidemia, começou a matar alguns animais e tal. E aí o que nós vamos fazer? Vamos sacrificar os deuses. Começaram a sacrificar um a outro, até a todos os santos, né? Aí nada deu certo. Continuaram, rapaz, vamos fazer assim, vamos pedir ajuda a um sábio. Foram lá atrás do sábio, o Epimênides, o pensador, né? Foi lá chamar ele, qual que você nos diz aí pra gente dar uma ideia, porque já está morrendo todos os animais, nós não sabemos o que fazer. Ele falou: não é fácil, sacrifício aos deuses e vai cessar. Ele falou: não, já fizemos isso, tá? Então me dá um dia para pensar. Aí esse cara voltou no dia seguinte e falou assim: ó, faz o seguinte, se você sacrificou para esses deuses todos aí e não deu certo, pode ser que existe um maior do que eles. Pode ser que existe um que está acima dele. Então vai lá e sacrifica algumas ovelhas para ele. Mas só que tem que ter muito cuidado, porque vai que ele não gosta das ovelhas. Então fala o seguinte: pega várias ovelhas, você não sabe qual a cor que ele vai gostar, qual que não vai, faz um trato, põe num cercado todas as ovelhas, põe uma comida lá no canto. Aí você faz o seguinte propósito: a ovelha que sair daqui para lá é essa que nós vamos sacrificar, porque vai ser ele que está escolhendo. Aí fizeram isso, botaram a comida em todas as ovelhas. Aí diz que quando eles saíram lá desse cercado lá, todas as ovelhas foram para lá. Aí diz que veio o fogo, queimou todas as ovelhas. Quer dizer,
Como que Deus respondeu a Elias lá no monte de Baal? O fogo, né? Deus responde, Deus que é verdadeiro vai responder com fogo. Quando ele botou a ovelha lá, o fogo veio e consumiu o altar. Então eles entenderam que era um Deus lá, né, maior do que aqueles outros, que aceitou a sua oferta. E a história diz, paralela, né, a Bíblia, diz que cessou a epidemia. Aí eles levantaram o altar e escreveram: ao Deus desconhecido. Interessante. Não sabia o nome ao Deus desconhecido. Ué, ninguém conhece. Pode ser mesmo, né? Se for raciocinar, porque talvez não põe na Bíblia por causa daquele que escolheu os livros, né? Isso. Que não era compatível com a Bíblia, não quis pôr. No canon, né? Quando foi montar a Bíblia, né? Isso. Então, aí Paulo segue dizendo, né? Que este é o que eu tenho anunciado a vocês. Aí nós estamos no 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, aleluia, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então você vê a pregação de Paulo aqui explicando, com muita autoridade, muita propriedade, falando que Ele foi quem criou os céus, a terra, as estações, limitou as nações, limitou o mar, botou limites para eles, deu a respiração, deu o fôlego da vida, tudo é esse. Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu estou me referindo. Deus deu testemunho de que Jesus Cristo, esse que eu estou falando, Ele deu testemunho de que isso é verdade. Qual foi o testemunho? Ressuscitando Ele dentre os mortos. Aleluia. Vamos lá, verso 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Então, quer dizer, quando Paulo fala das coisas profundas do Evangelho, né? Fala daquilo que, irmãos, falar de muitas coisas aí, qualquer pessoa aceita. Até de coisas absurdas, né? Isso, até coisas absurdas, por exemplo, a teoria de Darwin, né? A teoria do Big Bang, que o mundo fez de uma grande explosão, e que se for, tinha uma molécula. Eu não desacredito deles. Pode ser do jeito que eles falaram, mas isso. Tem mas que foi algo que causou aquilo. Eu estava lembrando disso, eu estava pensando nisso também, vocês concordam com você. Talvez na hora que Deus fez, foi isso mesmo que aconteceu. Veio uma explosão. Mas Deus fez, tem um criador. Sabe? Mas não 100%, porque lá diz que um foi se transformando, não sei o quê. E a Bíblia diz que Deus fez. As galáxias no céu tem mais de 3 milhões se formando. Eu falo na questão aqui. Mas foi Deus que fez. Foi. Eu falo aqui, ó, Deus no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no primeiro dia criou Deus as aves, os animais, a vegetação, as águas. Tudo na sequência, tudo em série. Tudo perfeito. Isso aqui na terra. Isso. Ele não criou a terra, mais porque a teoria de Darwin diz que aqui na terra aconteceu assim, ele foi se transformando em outro.
Como assim? Por exemplo, Macaco transformou em homem. Não, não sei. então, Daí era complicado isso. Esse macaco tem que não precisa dar Ele pode ser descendente do macaco transformado. então, ele diz, aí Francisco, ele diz que essa molécula Não, caiu tem no mar. um aparece com um rato do que com um Pois é. macaco. Tem muitas coisas que. Por que os remédios é testados em rato e não em macaco? Porque o remédio do rato Porque é parecido com o homem. Para contrariar. Pois é. E eles mesmo não têm esse raciocínio, não? Se nós tivéssemos, então, fazer os testes de remédio dos macacos, aí que você pensa Por que ele não raciocina, né? É falta de raciocinar. Porque não quer igreja ver, quer dar uma Mas alguns desses cientistas eles já viram que em nós tem mesmo coisa da Terra. Tem algumas células da Terra. Para comprovar que a gente foi criado em Terra. Então quer dizer, eles acreditam que na Terra veio essa molécula que se transformou numa célula, que se transformou num animal lá, num peixe, aí depois se transformou no jacaré, não sei o quê, aí no macaco, no homem, não sei o que Eles são mais. células também como nós, mas é outro. Deus fez nós. Isso. Cada um com a sua célula. Cada um na sua. Cada Então, assim, um eu na sua podia molécula. pegar um rabo de jacaré em mim e ficar com o rabo. Tem como, né? Eu sou pedreiro, mas não sou pedreiro. Eu compartilhei agora, ontem, acho que o Jorge viu lá, um senhor lá do Nordeste, lá, minha prima foi que compartilhou lá. Como que é o nome dele? Ariano Suassuna. Um senhor já com uns 80 anos, muito inteligente e tal. Poeta brasileiro. É, né? Falando lá, e falou assim, olha, eu sou católico, ele disse, mas nem se a mãe do Papa vier me falar que a teoria de Darwin está certa, eu não acredito. Porque, olha, eu vou te dar um exemplo. Eu andei com isso aqui, ele pegou um prendedor de roupa. Com isso aqui eu vou te falar, eu não vou ser muito, não, só para não humilhar os macacos. Né? Para não humilhar os macacos. Mas dizer que a gente é filho do macaco é muito mais fácil você crer na Bíblia do que nessa teoria, falando. Aí ele falou assim, ó, esse prendedor tem 2 pauzinhos, aí o cidadão, que eu não sei quem inventou, botou um ferrinho no meio, se você aperta, ele abre, se você solta, ele fecha. Um macaco pode passar 50 bilhões de anos que ele nunca vai dar conta de fazer esse negócio aqui. Então, para fazer a moto. Então, quer dizer, 50 bilhões de anos ele não vai ter um raciocínio para criar aquele negócio. Então não tem como você me falar que o homem veio de macaco. Não tem como acreditar. Vamos supor, vamos prender um grupo de macacos. Se eles virarem a gente, aí sim. 100 anos Aí sim. Se tivesse evoluído a vida, não existiria mais macaco. Por que até hoje não tem? Ele é inteligente, mas não Por que parou? Quem mandou parar? Tanto macaco que ele não precisa Não amar. é, moço? Talvez era um Leonardo, O né? macaco, o Francisco viu um vídeo uma vez, o macaco fazia uma coisa e o outro dava uma uva, né? Aí eles têm que. dava a mesma coisa do outro, Era o outro dois fazia a macacos. mesma coisa, mas aí ele dava uma pedra, né? Aí o macaco via uma pedra, mas via que o outro estava querendo uma uva, o outro Mandava pepino. É assim, era para eles fazerem o mesmo trabalho. Ele colocava a pedrinha, ele tinha que pegar a pedrinha, pôr no cesto, aí o cara dava a recompensa. Só que eles gostam muito de uva. Pepino eles como se não tiver outra coisa. Aí ele viu, o cara deu, ele pegou, pôs a pedra lá de novo e ficou esperando. O cara deu o pepino dentro do carro. Aí ele foi de novo, deu a uva pro outro, deu o pepino, ele pegou a pedra dele, olhou. Ele queria fazer, estou fazendo Tô fazendo a mesma coisa. Quer dizer, eles não são burros, mas são bichos. O mais Tem engraçadinho inteligência, tem nada a ver. O mais engraçadinho é que Como o eles cachorro também tem essa percepção, Gato. tinha percepção que ele estava fazendo igualzinho no outro. Então o que está de errado? Ele pega a pedra dele e examina a pedra. O defeito só pode estar na pedra, porque eu estou fazendo do mesmo jeitinho que o outro está fazendo e o outro está ganhando o que eu estou ganhando. Então eles é inteligente, como o ser humano, mas não é o ser humano. Então o apóstolo Paulo fala tudo isso, eles ficam tudo observando, né? A doutrina do apóstolo, né?
Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas, criou o homem, não habita no templo feito por mãos humanas. Nossa, que doutrina massa, essa casa aí e tal, todo mundo observando. Quando ele começa a se aprofundar mais, aí não dá conta, não resiste. É muito pelo processo. É muito para eles processar. O HD, a memória é muito fraca, né? Não suporta. Assim como Jesus disse para os discípulos, tem tantas coisas que eu gostaria de falar para vocês, mas vocês não podem suportar ainda, porque não tem o Espírito, né? Como disse o escritor do Hebreus, lá no capítulo 5, nossa, eu já queria estar falando coisas grandes para vocês, tem muitas coisas que eu queria falar para vocês sobre Melquisedeque, mas vocês se tornaram tão tardio em ouvir, que você não suporta ali. Como disse Paulo lá em Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos e tal, e vão seguir mestres segundo as suas próprias concupiscências. Eles não vão resistir a essa doutrina, seguindo fábulas, inventadas por homens, né? Historinhas de conto de fada. Eles preferem acreditar que vai reencarnar, vai vir de novo, vai voltar, vai vir até de novo. mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas que ele está referindo ali é porque, tipo, nós aqui estamos vendo a Bíblia. Mas a religião, que essa sã doutrina, eles não acompanham eles leem e falam, não, isso é mais ou menos assim, eles montam a religião e quer que seja daquele jeito. Exatamente. Aí ele fala assim, então eles vão resistir a essa doutrina, vão ter como se tivesse comichões nos ouvidos. Você vai estar falando e eles não vão suportar. E nesse dia aqui foi o que aconteceu. Paulo falou, ressurreição dos mortos. Deus testificou, confirmou, deu testemunho de que isso tudo é verdade, ressuscitando ele dentre os mortos. Nossa, foi suficiente. Era inconcebível para uma inteligência humana, né? Eles eram muito inteligentes. Pessoas muito inteligentes costumam não acreditar nessas coisas. Por isso que Paulo explica tudo, né? Por isso que Paulo, escrevendo para os Coríntios capítulo 2, ele fala assim, olha irmãos, notai na vossa irmandade, veja aí, observe, não foram chamados muitas pessoas sábias segundo a sabedoria do mundo, porque Deus se agradou em esconder a verdadeira sabedoria que vem do alto para essas pessoas e manifestou aqueles que creem, aos pequeninos, aos de menos instrução. Não que Deus nos chama advogado, doutor, médico, Ele chama, mas Ele fala assim, nota, não são muitos. Não são muitos. Mas Deus trouxe para aqueles que são menos esclarecidos. Jesus disse, graças te dou, Pai, porque ocultaste a sabedoria dos sábios e entendidos deste mundo e revelaste aos pequeninos. A Bíblia diz que Jesus fez assim, graças te dou, Pai, porque o Senhor escondeu isso dessas pessoas que se acham inteligentes, pessoas soberbas, que estudam demais, estudam tanto que falam assim, eu sou maior do que Deus, porque quando elas dizem Deus não existe, elas estão dizendo que é maior do que Deus. Isso aí tem o Satanás, né? Vem lá dentro da criação do mundo, que ele quis mostrar para Adão e Eva que se eles comessem a maçã, eles iam ter conhecimento de Deus, né? Mas no entanto, Deus se agradou em trazer a salvação para aqueles que creem. Tem que crer, só para quem crê. Aí quem crê, Deus fala, esse é sábio, esse é inteligente. Você crê, é inteligente, para Deus é inteligente. Agora o sábio deste mundo, que não conhece a Deus, segundo a sua sabedoria, Deus fala, é Deus. Porque a sabedoria do mundo quer conhecer Deus através da ciência, da sabedoria humana, somando, multiplicando, dividindo, mexe num pauzinho aqui, pega um livro aqui, aí fala, aí ó, está provando aqui, ó, não existe Deus. Se fosse eu, um cientista, falava como que Deus conseguiu fazer isso. Essa é a sabedoria. Não como eu estou fazendo. Isso. Como é que Deus fez isso sem ninguém conseguir ver? Aí o cara, sabe que eu lembrei desse senhor de novo? Esse senhor fala assim, você sabe qual que é o problema da ciência? Ele disse que não é evangelho. O problema da ciência é que a ciência é invejosa de Deus e ciumenta de Deus. Pode vontade de gerar vida. O maior desejo da ciência é gerar um ser humano. Ele diz, não, nós geramos um de proveito. Ele fala, conversa fiada.
esse bebê de proveito que eles falam é a mesma coisa nossa, a mesma matéria nossa, quero ver eles criar do nada. Eles pegam. Foi feito do mesmo jeito. É a semente lá, da mesma semente. Aí não, é de proveito. Que conversa, vai enganar quem? Ele manipulou, mas usou. A matéria de Deus já patenteou, eles não usar outra fase. Não, meu filho, a matéria. Aí Deus fala assim, não, eu vi você usando minha semente. Eu quero ver ele pegar lá um pedaço de bananeira lá, um galho de bananeira lá, porque da terra ele pode pegar, porque Deus não pegou, se ele pegar, ele tem que dar. Pega lá um pau de bananeira lá, foi esculpir um homem e dá vida para ele. Até aí, Dira, você pode falar assim, não, ele pegou uma matéria-prima que Deus criou. Que Deus criou. Até ali Deus criou. Mas Deus criou do nada, pegou uma matéria, mas do ser humano foi da terra. O ser humano foi. O ser humano foi da terra, então é mesmo da terra. Agora, foi uma bananeira ali, mas não tem nada a ver com o ser humano ali. Entendi. Mas agora, irmãos, o cientista falar isso é uma coisa. Agora, os crentes começar a resistir à verdade de Deus, aí é quebrado, né? Porque hoje, entre aspas, né? Porque hoje em dia os mestres que Paulo disse que viriam, lá em 2 Timóteo capítulo 4, e Pedro também falou lá em 2 Pedro 2, nós lemos aqui na vigília, os mestres que vão ensinar segundo os desejos dos homens, segundo as concupiscências da carne do homem. Quer dizer, o que você gosta de ouvir na igreja? Vamos fazer aqui um negócio aqui. Você gosta de ter na igreja o que mesmo? Diga aí, vamos botar. Olha, tá vendo? O povo, nós fizemos um plebiscito, então o povo disse que gosta mais disso, então faz o que o povo quer. Faz o que o povo quer e aí vai estar cheio, vai estar lotado a igreja e tal. Aqui você ouve, aqui você É igual o Ratinho, igual o Silvio Santos, ele fala o que as pessoas querem ouvir, porque senão ninguém vai ligar de novo. Ninguém vai mais voltar lá e aí as rádios falam assim, aqui tem, nós colocamos a música que você quer ouvir, falamos o assunto que você quer e tal. A igreja não é assim, infelizmente. Não é o que a pessoa quer. Não, pelo menos não deveria ser. Eles estão cheios, eles estão indo lá, não é pela palavra, é pelo carro que ele quer. Também está querendo dizer isso. Agora bate um carro aí anunciando numa igreja, falando assim, venham hoje você vai ganhar o seu carro. Hoje, como é que é? está distribuindo. Exatamente. Assim, como a Bíblia fala, que nós devemos comer do melhor da Eu ouvi isso. É um absurdo. Na cara dura, né? É um absurdo. Aí se você é um crente de Beré, da cidade de Beré, você fala, não, mas a Bíblia não fala isso. Gente, mas eu acho assim, que Deus fala que a gente, aquele que larga pai, mãe, que seguir a mim, ganhará tanto nessa terra como na vida vindoura, né? Que a gente tem o melhor nessa terra. Mas isso é com o passar do tempo, com intimidade com Deus. Quando você... Não é uma coisa que você vai lá no plantou e chega lá e eu tenho que colher. Deus dá Passa o cartão de crédito. É um processo e é quando você entende isso e quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar. É a vontade de Deus. Deus quer sim você como o melhor dessa terra. Deus quer te tirar do ponto melhor e nós seremos em nome de Jesus. Mas Jesus falou, mas busque primeiro o reino de Deus. Porque ele disse, olha, os gentios é que vão atrás dessas coisas, vocês não. Hoje em dia, criança, pastor falando do primeiro amor. Muito raro. Hoje, porque a gente tem interesses próprios, então por isso é difícil buscar o reino de Deus. Eu vou, mas só se, sempre tem um se. O que eu vou ganhar com isso, né? O que eu vou ganhar com isso? Eu tenho meus valores. Por isso que é difícil voltar para o reino. No começo a gente tem que entusiasmar, mas aí, como você está interessado no reino de Deus, Deus vai te dando o que você precisa. Só que daí você começa já a crescer, não deveria. Mas eu acho que todo ser humano, ele vem
para a palavra de Deus, isso não só agora, mas dentro da Bíblia. Eu nunca li a Bíblia toda, mas muitas partes dela eu já examinei. Toda pessoa, tanto agora como dentro da Bíblia, só vai por interesse. Ou é o filho que está nas drogas, Eu fui assim. Né? Só que Deus vai lá e começa a te ensinar, lapidar, né? Aí você vai por um motivo. Aí você vê que Deus solucionou aquele motivo. E depois vem uma escada, vai virando de bênção em bênção. E você vai criando intimidade com Deus. E você vai banhando aquele amor e aquele conhecimento. Independente de Deus. Pois é, entendeu? Não existe aquele negocinho de falar assim, vem pelo amor de Deus. Não vem, ele vai por interesse. Teve muitos que foram, igual o Samuel, ele foi consagrado a Deus, ele não foi por interesse. Foi Ele não foi dependente de criança. Eu tô falando assim, Ele foi dado pela mãe dele. O apóstolo Paulo, Jesus falou, você vem e você vai sofrer. E sendo crente, você vai sofrer sendo cristão pelo meu nome. Eu não tenho as exceções, Então, se né? tem Mas essas a maioria, exceções, inclusive na nossa realidade, a assim. nossa é interesse. Vai por interesse uma cura, um filho que está nas drogas. Isso não só hoje, como antigamente também. Aquela mulher no Ia passear, eu ia atrás o de. cego de Jericó. Não é? Depois eles começam Mas a Jesus falou assim, eu sei porque que vocês vão atrás de mim. pão. Vocês querem pão, eu dei pão para vocês, eu dei peixe, eu fiz milagre, eu só por isso que vocês vêm atrás de mim. Vocês não estão atrás de mim, vocês estão atrás daquilo que eu tenho. Mas tem muitos que vão e depois Jesus falou. quem conhece, Só que depois tomar amor. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele começa a nos ensinar, né? Começa a ensinar. Aleluia. Mas tem aquele amor dentro do ser humano. Graças a Deus. Então vamos lá, porque os irmãos não querem ir embora. Está muito boa a conversa, falta só 2 versículos, vamos lá. Então esses caras, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, que conversa é essa? A gente já se viu isso, né? Verso 32. E como ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam acerca disso, choviam contra dele. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Muito inteligente para entender. Eles eram educados, né? Não, gostei disso. Os que eram para crer, achou pesado vazio. Os que não entendiam nada, não tinha mais colorido. Por outras coisas, chegou para saber. É um bom propósito, né? Sempre vai ser assim a palavra de Deus, ela vai causar sempre algumas reações diferentes em determinadas pessoas. Uns falaram assim, não, Paulo, é o seguinte, o que a gente escuta, quer dizer, o cara é educado, né? Não contradisse ele, não usou de má educação, outros escarneciam. Isso, a conversa é essa, absurdo é esse, está falando. É por isso que Paulo diz assim, os gregos, não, foi Paulo que disse? Os gregos pedem, clamam por sabedoria, enquanto os judeus pedem por sinal. Quer dizer, só acredita em mim se eu der um sinal. Jesus falou, né? Eu não vou dar nenhum sinal para você no seu de Jonas, que passou 3 dias no ventre do peixe e saiu. Esse é o sinal. Então os gregos buscam por sabedoria e os judeus pedem sinal. Os gregos, para eles para os judeus é escândalo a pregação, e para os gregos é loucura. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Eu creio, mas eu falo, nunca vi um milagre de cura, não. Igual eles viam lá no Tandal, Nitidamente, assim. vendo um cara cego enxergar, vendo uma aleijada ficar com as pernas boas ali. Eu creio por causa da palavra e criação também. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Esses são os mais bem-aventurados. Mas o maior Só que eu vou falar, milagre, é difícil o um cara maior saber milagre que como Jesus se faz. Você viu a minha irmã? É A a Jane, que veio transformação na igreja, ela tinha a perna 5 centímetros menor do que a outra. Deus curou ela. E outra coisa, ela não podia ter filhos, só tem 2. Então, eu nunca Então assim, ela que olha ela não pode ter. Não, mas eu também agora vou testemunhar do milagre
mesmo, deve ter uns 40 minutos, uma hora atrás. O Francisco fez uma curva ali, entrando, vai morar na rua de casa. Me deu um mal-estar tão grande. A Ana Paula comeu uma gatinha e a gatinha está ocupada. E eu, assim, quando comecei a passar mal, da curva ali, eu pensei assim, desculpa, eu estou com essa gripe dessa gata, porque eu estou me sentindo tão mal. E aí aquilo veio na minha cabeça assim, e aquela seta começou, parece que evoluir. Você já percebeu como o mal começa a querer evoluir dentro de você? Mas me deu um estado tão mal que eu falei assim, Francisco, eu estou num mal-estar tão grande, me atacou assim a minha cabeça e a minha barriga de uma forma que ele entrou para dentro com as compras e eu entrei no banheiro. Porque veio logo aquela vontade, assim, aquele mal-estar.